a bestialidade. Você vai dizer, isso está longe, né? Nas minhas andanças por aí, eu fui chamado, não foi no Mato Grosso, né? Aí eu fui chamado porque uma guria tinha um cachorro em cima dela e o cachorro não queria sair. Como é que o cachorro sai de cima dela? Então, se é pansexualidade, né? A sexualidade com tudo, tanto faz a sexualidade com objetos inanimados, quanto a sexualidade exercida com animais, tá? Então, antigamente falava do homem fazer sexo com a cabritinha, não tinha essas questões? Mas também tem com a mulher, tá? Então, como abordar isso? Bom, certamente não é falando que fazer sexo com animais é errado. Você vai ter que abordar de outra forma, tá? Eu já vou explicar como. A poliamoria é o que existe na atualidade. Literalmente, muitos amantes. Mais de 2 pessoas no relacionamento de compromisso moral a longo prazo. Isso é diferente de poligamia, tá? Poligamia é uma pessoa se relacionando com 2 mulheres. Geralmente uma casada e a outra que seria amante, né? Então, nas minhas andanças por aí, e não foi no Mato Grosso, né? O camarada foi sair de férias e ele tentava sustentar. Isso aqui geralmente é curto prazo, geralmente, né? Então o camarada ia sair de férias para a praia, ele ficava com a mulher dele, a família original, né? A primeira casada, legítima, numa casa. Ah, tá bom, agora eu vou ali que eu preciso trabalhar e daqui a 2 dias eu volto. Ele ia lá na mesma lugar que ele estava de férias e ficava 2 dias com a outra família. E assim ele sustentou as 2 famílias durante algum tempo, mas óbvio que isso veio à tona, né? Tá? Então isso aqui, poliamoria, é diferente dessa poligamia que eu estou dizendo para vocês. O que é poliamia? Poliamoria, né? Tem um envolvimento mais duradouro, tá? Geralmente esses envolvimentos com amantes, eles têm a tendência de durar pouco, e envolve toda sorte de combinação sexual. 1 mulher e 2 homens, 2 mulheres e 1 homem, grupos de mais de 3, casamentos de grupos heterossexuais, grupos lésbicos, grupos homossexuais, grupos que alguns ou todos dos membros são bissexuais. Nas minhas andanças por aí, e agora foi no Mato Grosso, né? E não foi em nenhuma igreja, foi na televisão, né? E o programa era o Na Moral. Vocês já assistiram Na Moral? Na Moral, já assistiram Na Moral? Como é que é o nome dele? Pedro Bial, né? Então, é quinta-feira que passa, geralmente eu pego a minha filha estuda à noite, eu pego ela, a gente fica terminando de assistir 10h30, 10h30, 11 horas, né? Para a gente estar esperando para assistir o House, né? Logo depois desse programa no outro canal. Na moral, estava o Pedro Bial, e o que o Pedro Bial apresentou lá de sexualidade foi exatamente isso aqui, ó. Uma poliamoria. Não existe mais. O que é fidelidade? Para esse grupo então vamos imaginar que tenha 3 pessoas aqui. Eu vou abertamente dizer, ó, eu tenho um caso com vocês 3, mas eu vou ser fiel a você, vou ser fiel a você e vou ser fiel a você. E você pode ser fiel a outro, pode ser fiel a outro, e assim desde que você saiba conscientemente. Então, fidelidade para eles é um acerto consciente de como é que eu vou exercer a minha sexualidade. Isso que é fidelidade para esse grupo de pessoas. Bom, será que está entrando dentro da igreja? Pula, né? Eu acho que sim. Eu acho que essa poliamoria está entrando na igreja, tá? Mas não aqui, né? Nas minhas andanças por aí, tá bom? Envolvimento geralmente pelo coração e não pela lei ou sangue. Só está no papel, né? O que é no papel? O que adianta o cara estar no papel se ele está traindo a mulher? Tem que ser fiel aqui, ó. Então o envolvimento, geralmente que eles dizem, é o envolvimento do coração. Então você diz que no papel não é coisa sem importância. Beleza, geralmente eu falo com as pessoas assim. Você gostaria de ganhar uma casa de 500 mil reais. Como é que é teu nome? Como? Rômulo, uma casa, eu vou dar uma casa para você de 500 mil reais. Só que você tem 2 opções. Primeira opção, você pode morar nessa casa à vontade e a escritura da casa fica no meu nome. E a segunda opção, você pode morar nessa casa de 500 mil reais, mas a escritura fica no seu nome. Qual você escolhe? Mas não é só um papel? Não, não é só um papel. Um papel diz muita coisa. Tá? Então, esse argumento de dizer que o envolvimento pelo coração é muito melhor do que o envolvimento pela lei, isso é balela. Papel todo mundo quer, tanto querem que mesmo essas pessoas estão brigando para mudar a lei, para que a lei seja aplicada no papel de como é que as coisas vão funcionar. E você vai dizer, mas não é só um papel? Então todo mundo quer o envolvimento pela lei, não só pelo coração. Dizer que é pelo coração é balela, é conversa fiada. Nem quem não é crente não aceita isso. Tá? Ok. Não, vamos para lá. Jung, que é um psicólogo psicanalista, disse assim, ó, para o homem tornar-se maduro, tinha de rejeitar a noção bíblica de Deus, a androginia,
que é a sexualidade fluida, une o que o Deus bíblico separou. Então isso é chamado de monismo. O monismo pagão foi bem sucedido em traduzir a teoria espiritual em realidade física. Quem disse foi Jung, né? Quem gosta de seguir Jung. Eu estou dizendo o que ele disse, não sou eu que disse. Então ele disse que aquilo que o homem separou deve juntar. Por quê? Porque para eles a ideia desse camarada aqui, ó, que é o guru do George Lucas, que fez o filme, a série Jornada nas Estrelas, né? Esse camarada pensa assim, ó, que a gente deve lembrar a constituição do homem, que o homem é uma constituição tanto física quanto espiritual, e ele diz que a gente deve transcender essa dualidade. Nós somos tanto mortais como imortais, tanto masculino como feminino e tanto divino como humano. Isso é o pensamento, não só desses caras, mas na atualidade. Vamos lá. O paganismo está à procura de justificativa moral para negar diferenças. Não consegue. Justificativa moral para negar diferenças não vai conseguir. Por quê? Sempre a gente vai ter que bater no fundamento da moralidade. Qual é o fundamento para dizer por que é que eu devo fazer alguma coisa e por que é que eu não devo fazer alguma coisa? Tá? Então esse é o jeito de abordar o assunto. Ok, eles estão tentando aceitar as nossas contradições. Todo mundo tem contradição, de homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, mulher com dois homens, homem com duas mulheres, homem com animal, mulher com seja lá o que for. Eles estão tentando achar uma justificativa moral para isso. Não vai achar. Tá? Então, em vez de você ficar tentando argumentar sobre essas coisas, você tem que pegar no fundamento da moralidade para você poder discutir isso. Tá? Isso é interessante. Atualmente a gente tem que lidar com isso. Você sabe que tem a lei da homofobia, né? O próximo passo é, quando a lei da homofobia passar, porque eu acho que vai passar, eles estão batendo, acho que uma hora passa. O próximo passo é tentar transformar em patologia, em doença, quem é heterossexual. Esse é o próximo passo. Então você pode esperar. Tem gente que diz, onde é que o mundo vai parar? Você vai dizer assim, você é o quê? Homossexual, alossexual, pansexual, poligâmico, aí você vai dizer, eu sou monogâmico. Hã? Eu sou heterossexual, monogâmico e fiel. Cara, você é doente. Não pode ser. Você tem algum problema na cabeça. Então vamos lá que você tem que tomar remédio para poder... Verdade, eu estou falando sério. O próximo passo é dizer que quem é heterossexual é doente. Aí nós estamos nessa lista, tá? Ok, vamos para frente. Vamos ver como resolver doença mental, tá? O que os dois evangelhos, o evangelho pagão prega é a liberação do Criador e o repúdio às estruturas da criação, tá? O que o evangelho cristão proclama é a reconciliação com o Criador e honrar o lado bom da criação. Tem uma questão importante aqui, ó, sobre isso, que diz assim, ó. Tem um evangelho, essa é uma crítica que é feita dos homossexuais, que Jesus, as pessoas dizem, os homossexuais, que nós cristãos afirmamos isso, que Jesus vai nos arrebatar para uma mansão assexual. Portanto, se no céu não vai ter sexo, não precisa falar de sexo aqui na terra. Eu vou dizer que não é verdade isso, né? Mas que a acusação ela procede, porque tem muita igreja que por achar que no céu não vai ter sexo, não precisa falar de sexualidade. Eu conheço e dou o nome se quiser. Que ler o livro de Cantares na igreja é uma ofensa. Que ler provérbios... Quer ver eu dar um exemplo? Nas minhas andanças por aí, não foi no Mato Grosso, né? Você lê o livro de provérbios, eu estava estudando o livro de provérbios com a igreja, e aí quando chegou no capítulo 5, e aí tinha os grupos, eu dava o estudo impresso para a pessoa estudar lá. Quando a pessoa estava estudando, quando chegou no capítulo 5, ela pediu para eu ir lá. Dar o capítulo 5. Eu falei, por quê? Deixa eu entender. Qual que é a dificuldade de você estudar o capítulo 5? Não é porque o capítulo 5 fala de sexo e eu não quero falar sobre isso. Dentro da igreja, oficial da igreja. Para dizer pouco. Tem muita coisa que dentro da igreja, infelizmente, por isso parabéns por uma iniciativa como essa. Eu tenho certeza que vocês estão perguntando quando é que ele vai abrir a Bíblia. Daqui a pouco. Você vai dizer, nossa, vamos sair daqui meia-noite. Relaxa. Tá? A gente precisa entender qual é o nosso tempo. Se a gente não entender o nosso tempo, a gente vai abrir a Bíblia para quê? Se você não sabe quais perguntas que as pessoas estão fazendo, não faz sentido nenhum. Tá? Eles dizem que a religião é uma religião sem sexo. Não é verdade. Provérbios fala de sexo, 1 Coríntios capítulo 7 fala de sexo, Efésios capítulo 5 fala de sexo. Tem muito texto que fala de sexo na Bíblia. Tá? Crentes que fazem o que bem entendem com a sexualidade. Eu concordo. Camarada, nas minhas andanças no Mato Grosso,
camarada estava na igreja, em uma igreja, qualquer que seja, né? O camarada estava na igreja, o pastor diz, levanta, vai. Isso, olha para sua esposa e fala, dá um beijinho para ela, fala que se a ama. E o camarada que eu fui visitar, aqui no Mato Grosso, numa dessas igrejas quaisquer aí, o camarada diz assim, eu não preciso disso que esse pastor está dizendo, porque a maioria desses caras que estão nessa igreja são amigos meus de farra e se arrogam das amantes que eles têm. Agora estão lá na igreja dizendo que ama a mulher deles, isso é hipocrisia. Nas minhas andanças agora no Mato Grosso. Em alguma igreja, em algum lugar por aí, tá? Não foi nem na igreja do Nel, nem na igreja da Várzea Grande, relaxa. Mas em algum lugar foi. Então eu concordo, não dá, tá? Discussões tendenciosas. Toda vez que vão falar de sexualidade, eles vão falar debates críticos sobre o sexo para provar aquilo que é perversidade. Eles vão falar de posições de relações sexuais. Não que eu seja contra que fale sobre isso, mas geralmente por aí vem a perversidade, tá? Sobre o homossexualismo e sobre sexo de pessoas com animais. É isso que vão tentar passar na educação para as crianças. Então você diz, pastor, tá chato isso aqui, né? Eu não quero saber disso. Ok, você vai ter filho, seu filho vai ouvir isso aqui na escola. Num momento ou outro a gente vai ter que saber dessa situação. Porque os nossos filhos vão ser ensinados assim. Se a igreja não quer ensinar isso, o mundo diz, dá licença, eu vou dizer para o seu filho o que é que ele tem que fazer. Tá? Ok. Tem outra coisa interessante aqui. Vamos lá para a sexualidade. O que a escritura diz? Tem coisa que dá para falar de cabeça, tá? Então relaxa aí. Vamos para frente. Em relação ao próprio Cristo, abre esse texto lá, 2 Coríntios 5, 15 e 16. Mas Jesus Cristo morreu por nós, para que nós... Vai lá. Capítulo 5, versos 15 e 16. Eu vou dizer algumas coisas interessantes para nós. Leia aí, quem achou aí, leia para nós aí. Ponto. Para os que vivem, não vivam para si mesmos. Então, antes da conversão, a gente vivia pensando em quem? Em nós mesmos. Então, para aquela galera que quer casar e quer namorar com gente que ainda não é convertido, um não convertido, qualquer que seja ele, pensa somente em quem? Nele mesmo. Pastor, não sei porque ele era tão bonzinho, não sei como é que me trata, ela era tão bonzinha. A Escritura está dizendo que quem não é crente pensa só nela. Romanos, capítulo 12, que eu vi com a igreja, a primeira atitude que quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de alguém, ela atinge o pensamento dela na cabeça e a pessoa começa a pensar diferente sobre quem? Sobre ela mesma. Então, vocês querem fazer isso? Por isso que o pastor Nelson deve bater tanto, imagino eu, o pastor Marcos fala tanto, porque casar com uma pessoa que não é cristã não está pensando nos outros, está pensando nela. Ou você já parou para pensar se existe isso hoje, né? É de B.B. Warfield, quando foi um grande teólogo de 2, 3 séculos atrás, a mulher dele teve problemas de saúde graves, ele nunca teve vida marital com ela, nunca fez sexo com a mulher dele, tá? E ele não aceitava convite para pregar fora do seminário para poder cuidar da mulher dele, nunca se separou da mulher dele. Você já imaginou aí, pessoal casado aí? Se acontecesse com algum de vocês, isola? Não, que Deus nos livre, né? Mas se acontecesse, se acontecesse com algum de nós, é passível? Quem já não foi assaltado? Pastor Nelson foi assaltado, acho que mais gente deve ter sido assaltada aqui, né? É como o Gerson Brenner, lembra do Gerson Brenner? Aquele fortão lá, que era ator da Globo em várias programações. Ele vacilou, deu uma mexida errada, o cara deu um tirambaço aonde? Na cabeça dele. Ele sobreviveu, mas ficou bobão. Esse dia passou de novo, esse ano ainda, esse semestre passou. Bobão. Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu com a mulher dele? Pernas para que te quero, você não serve mais para mim. Deus me livre, né? A mulher vai ver que eu estou julgando ela aqui. É isso que acontece no mundo, irmão. Então, você já pensou, Rubinho, se acontece alguma coisa com a sua digníssima, maravilhosa esposa e ela fica vegetando, você é casado até ela morrer. Não, mas o que eu faço? Não faz nada, irmão, vai orar. Mas e aí? Isso é injusto. Então você conversa com Deus e pergunta para Ele. Mas na verdade, fomos visitar um rapaz que tem uma mulher que teve um problema na cabeça. Em 15 dias ela ficou vegetando, dura 1 ano e pouquinho. Está lá vegetando. O que eu falo para ele? Só se for crente. Se você for crente, você tem que ficar casado com ela e fiel ainda. Isso é cristianismo.
Porque senão, o que acontece é que nós somos meras máquinas. Enquanto nós somos úteis à vida dos outros, inclusive sexualmente, nós prestamos. O dia que houver algum problema, é por isso que tem muita gente que fuma dentro da igreja.